A gente se encontra já no final do dia. Dando início aqui à nossa aula de primeiro ano, Química 1. Eu comecei aqui a gravar. Então vamos começar. Bom te ver, Vinícius, de novo. Já não se viu há um tempinho. Vocês estão conseguindo ver o slide? Não, para mim ainda você tá a câmera, sua câmera. Vou compartilhar aqui ainda, então. Vê se agora foi. Tá carregando. Agora foi. Estão conseguindo ver agora? Uhum. Então vamos lá, galera. Foi para todo mundo? Vinícius está vendo também? Então, as provas eu ainda não corrigi. Minha prova foi sexta-feira, foi a última. E aí eu vou corrigir agora de tarde, tá? Mas eu vou corrigir com vocês a prova, pelo menos a parte de Química 1 agora, e sexta-feira eu vou corrigir a parte de Química 2, tá? Mas eu vou corrigir a prova de vocês hoje de tarde e amanhã eu vou mandar as notas para vocês lá pela plataforma, tá bom? Ok. Então vamos lá, galera. Começando pela correção, né? Como a gente falei, vou corrigir só a Química 1 hoje. Química 2 eu corrijo sexta-feira. Então vamos lá. A primeira questão da prova de Química 1 foi o seguinte: a remoção de impurezas contidas na água turva da piscina de um condomínio deve ser realizada com a adição de sulfato de alumínio, seguida pela adição de hidróxido de cálcio. Com isso, forma-se uma substância gelatinosa que se deposita no fundo do tanque, com todas as impurezas. A reação química é descrita pela equação. Então, você tem sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio, formando sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Para limpar essa piscina, o condomínio utiliza 500 gramas de sulfato de alumínio e 500 gramas de hidróxido de cálcio. Qual é o reagente limitante e quanto de hidróxido de alumínio é formado? Então vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber quem é o limitante. Então a gente tem dois reagentes, que é o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Então, são esses dois reagentes. Aí eu vou fazer daquela forma que eu ensinei para vocês na última aula antes da prova. O que você faz? Massa do sulfato de alumínio, que é 342, tem que somar aqui todo mundo, 3 vezes a massa do hidróxido de cálcio. 500 e 500, ou seja, faz uma regra, entre aspas, né? Uma regra de 3 sem incógnita. Quando você faz isso... Opa, ficou aqui embaixo o número. Mas só mostrando para vocês, quando você faz isso, se a reação estiver balanceada, esse número aqui tem que dar igual, tá? Como deu 111 mil de um lado e 171 mil do outro, 111 mil é muito menor. Então, por isso que o sulfato de alumínio está em menor quantidade do que esse daqui. Então, ele é o agente limitante, enquanto o hidróxido de cálcio é o agente em excesso. Ok? Então, novamente, faz a regra de 3 sem incógnita. Se der essa multiplicação igual a essa, é porque está balanceada, porque está estequiométrico. Se um lado der maior que o outro, o lado menor, ou seja, o 500 da esquerda aqui deu 111 mil, então ele é o reagente limitante. Tá bom? Segunda parte da pergunta foi quanto de hidróxido de alumínio é formado. Então, eu tenho que fazer a estequiometria com o limitante. O limitante é esse daqui. Então, eu tenho 342, que é a massa desse cara, forma 2 vezes 78, que é a massa do hidróxido de alumínio. Então, com 500 dele, já que ele é o limitante, vou usar tudo dele. Forma 228 de hidróxido de alumínio, que é a alternativa D. Então, esse é o composto limitante, esse é a massa formada do hidróxido de alumínio. Galera, perguntas sobre essa primeira questão? Não. Segundo, a partir de um minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo, pode-se obter o metal chumbo em escala industrial, por meio das reações representadas pelas equações de oxirredução a seguir, cujos coeficientes se encontram-se já ajustados.
Considerando uma amostra de 717 quilos desse minério que possua 90% de sulfeto de chumbo, sendo submetido a um processo que apresente 80% de rendimento, a massa de chumbo será de... Então, vamos lá. Ele está falando do sulfeto de chumbo, que é a galena, e o chumbo metálico. Então, 239 é a massa do sulfeto, forma 207, que é a massa do chumbo, vezes 0,8, que é o rendimento. Lembrando, o rendimento sempre associado ao produto. Então, se eu tenho 717 quilos, com 90% de pureza, lembrando, pureza sempre associado a reagente. Quanto que eu vou formar do chumbo metálico? É só resolver essa conta. Isso dá 447, que é a alternativa C de casa. Então, essa questão 2 aí, clássica, a gente fez iguais a essa aí, um monte delas. Alguma pergunta sobre essa questão 2? Tudo tranquilo, Ivan? Vinícius? Tranquilo, Ivan? As duas questões. Ok, Ivan? E eu tava falando. Só que meu microfone tava. Você queria um pouquinho meu microfone mutado. Sim, tranquilo. Então vamos lá. Questão 3, que foi a primeira discursiva. Beleza. Em uma aula experimental, um estudante misturou 40 ml de uma solução aquosa 0,55 mol por litro de nitrato de chumbo com 50 ml de uma solução aquosa 1,22 mol por litro de ácido clorídrico. Ela observou a formação de um precipitado branco que foi separado e colocado para secar. Ao final do processo, a estudante determinou que a massa do sólido era 512. Escreva a equação completa. Vamos lá. Nitrato de chumbo com HCl forma cloreto de chumbo e ácido nítrico. Eles só trocam de lugar. O hidrogênio com o chumbo. E indique o produto que corresponde ao sólido branco. O sólido branco é cloreto de chumbo. Vamos lá. Calcule o rendimento da reação, sabendo que para cada 331 reage 73 gramas de ácido clorídrico. Então, esses dois... 331 2 vezes 36,5, que é a massa do ácido clorídrico, vezes o rendimento. Se ele usou C331 com 73, quanto é que dá esse rendimento? É só fazer a conta, isso vai dar 1, ou seja, transformando em porcentagem, 100% de rendimento. Ou seja, tudo que estava aqui reagiu com tudo que estava aqui e formou o produto. Ok? Fica aqui como dica, todo composto de chumbo é branco. Então, sempre que falar sólido branco, tiver chumbo na história, é sempre o chumbo que é formado. Chumbo não forma nada colorido. Tá? São só alguns metais que formam alguma coisa colorida. Sim. A Dá pra fazer corante a partir de metal? Hã? Dá pra fazer corante a partir de metal? Dá pra fazer corante a partir de metal? É. Dá pra fazer vários. Cobre é verde, se eu não me engano. Tem vários sais de cobre que são... Não, cobre é azul. Cobre é azul. Níquel é verde. Ferro é amarelo. Tem vários sais que dá para você fazer que são coloridos. Sim. Lembra lá na Química 2 que a gente falou dos modelos atômicos? Quando o elétron muda de órbita. Então, os metais fazem isso com muita facilidade, porque eles têm vários orbitais D. Então, eles pulam de órbita muito fácil. Então, tudo fica colorido com eles. É que o chumbo não consegue. Só para fechar aqui, pelo menos a correção da prova de Química 1, o álcool ciclohexanol, que é o C6H11OH, ao ser aquecido em meio que contém ácido sulfúrico, converte-se em ciclohexeno, com um rendimento de 75%. Essa aqui é a reação.
Demonstre com uma casa decimal qual é a massa de ciclohexanol de pureza 95% que é necessária para produzir 30 gramas de ciclohexano. Então, aqui a massa do ciclohexanol, 100 gramas, forma 82 do ciclohexano com 75% de rendimento. Então, qual tem que ser a massa desse composto para que ele, com 95% de pureza, forme 30 gramas do produto? Então, a massa, 51,4. Então, ou seja, para um composto com 95% de pureza, eu tenho que usar essa massa aqui para formar 30 desse composto. Demonstre a pureza do ciclohexano. Então, 100 gramas forma 82. Então, se eu usei 51,4, a massa do composto é 42,2. 42,2 seria 100%. Então, 30 gramas, que foi o que foi obtido, tem 71,1% de pureza. E concluindo, calcule o número de moléculas. 82 gramas tem 6 vezes 10 a 23, que é a massa do composto. Então, 30 gramas, 2,2 vezes 10 a 23 moléculas. A questãozinha é um pouquinho mais complicadinha, mas nada diferente do que a gente trabalhou. Aqui descobrir massa a partir de rendimento e pureza, aqui descobrir a pureza, e aqui uma estequiometriazinha de número de moléculas que a gente também já fez várias vezes. Ok, Ivan? Ok, Vinícius? Esse Vinícius já voltou. Alguma dúvida na correção de Química 1 da prova? Não. Tá? Química 2, a gente corrige sexta-feira, tá? Junto com a matéria de Química 2, né? Até para não confundir, não misturar tudo, tá? Aí a gente tem aula de Química 1 no primeiro tempo, depois, quando for a parte de Química 2, a gente corrige a prova e vai para a matéria do dia. Tá bom? Ok. Então, podemos começar com a matéria do quarto bimestre de Química 1? Tudo bem, se eu banheiro. Foi rápido. Hã? Não entendi. Tudo bem se eu ir ao banheiro. Se foi rápido. Vai lá, vai lá. Espero. Vinícius já voltou? Tudo pronto aí? Só aguardando vocês.
Vamos lá, galera. Todo mundo já está aí? Voltei. Então vamos lá, Ivan. Esse quarto bimestre, em Química 1, a gente vai falar só de gases, tá? Vai ser a nossa matéria do quarto bimestre. Vamos falar todas as propriedades dos gases, falar suas características, suas fórmulas de calcular volume, pressão, tá? Então esse quarto bimestre vai ser inteiramente dedicado aos gases. Vamos lá. O que é importante sobre os gases? Para começar, primeiro, dos três estados físicos é o que tem a maior desordem molecular. O que eu quero dizer com desordem? Sólido, você tem todos os átomos muito juntos, muito colados. Quando você vai para o estado líquido, essa desordem aumenta um pouco, eles já se tornam mais fluidos. Quando você vai para o estado gasoso, você tem a maior fluidez de todos, tem uma grande desordem, os átomos estão livres para circular dentro do recipiente, tá? Outra característica que é muito importante nos gases é que eles têm forma e volume variáveis, tá? Eles podem mudar de formato, assim como os líquidos, mas além disso, eles podem mudar de volume, tá? Ou seja, você pode pegar um gás e comprimir ele para ele caber num espaço pequeno, ou você pode deixar ele se expandir e o mesmo gás ocupa um espaço maior, tá? Isso é uma característica que só os gases têm, tá bom? E a partir dessa compressão e, como é que fala aí, expansão, nós temos variação da pressão de um gás. E aí a pressão vai ser um fator extremamente importante aí na nossa discussão. Tá bom? Hoje nós vamos falar das transformações gasosas. O que são as transformações gasosas, galera? São transformações que têm a variação exatamente desses termos. Volume, volume, pressão e temperatura. Primeira transformação gasosa é a lei de Boyle. O que diz a lei de Boyle? É a transformação isotérmica. Ou seja, você faz uma transformação onde você mantém a temperatura constante. Ok? Dessa forma, o que acontece? Analisa aqui comigo, Ivan. Eu tenho um gás que está dentro desse pistão. Eu vou manter a mesma temperatura, certo? Então, a temperatura é a mesma. Se eu pressiono aqui, se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Peguei aqui em cima, dupliquei a pressão. O que aconteceu com o volume? Diminuiu. Certo. Diminuiu, certo? O volume ficou reduzido. Era 16, virou 8. Se eu aumento ainda mais a pressão, ou seja, coloco mais 2 pezinhos em cima, o que aconteceu com o volume? Diminui-se ainda mais. Diminui mais ainda. Então, ou seja, numa transformação isotérmica pela lei de Boyle, a temperatura é inversamente proporcional à pressão. Nós podemos escrever da seguinte maneira: pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. O que é razoável, né? Se a temperatura é a mesma, eu vou fazendo mais força no pistão, eu vou pressionando o meu gás, ele vai ficando menor, vai ocupando um volume menor. Tá? Se eu afrouxo, ou seja, se eu não faço pressão, o gás se expande, aumenta de volume. Ok? Essa primeira lei, a lei de Boyle? Sim. Vinícius, ok? Primeira lei de transformação gasosa? Não sei se ele voltou ainda. A segunda lei é a chamada lei de Charles, que é a transformação isobárica, ou seja, pressão constante. Então, vamos lá. Olhando aqui novamente para o meu pistãozinho. Então, tá aqui. Estou com uma pressão fixa, não posso mexer na pressão. Então, a temperatura está de uma forma, o gás está aqui dentro. Se a pressão não muda e eu aumento a temperatura, o que vai acontecer com o volume? Ele irá diminuir também. Hã? Ele vai diminuir.
Não, ele aumenta. Não, pera, aumenta. Porque quando você aumenta a temperatura, o que está acontecendo com a agitação das moléculas? Elas se agitam menos. Elas se agitam mais. Elas se agitam mais. Se elas se agitam mais, elas vão começar a se bater aqui dentro. Como a pressão é a mesma, ele vai empurrar para cima. Então, ou seja, o gás que está aqui dentro vai ficar expandido. Então, ele vai aumentar de volume. Então, ou seja, eu aumentei a temperatura, eu aumentei junto o volume do meu gás. Se aumentar mais ainda a temperatura, elas vão se agitar ainda mais, vai expandir ainda mais de volume. Tá? Então, a lei de Charles tem um gráfico desse tipo. Por quê? São diretamente proporcionais, ou seja, o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Ivan, por que esse gráfico aqui não é contínuo? Justamente por causa das outras formas que um líquido pode se encontrar. Eu diria justamente por causa das outras formas que um líquido pode se encontrar. Exatamente, porque eu vou baixar a temperatura, eu vou chegar num certo ponto que eu vou deixar de ser gás, né? Eu vou passar a ser líquido. Sim. Aí não faz mais sentido. Não faz mais sentido nenhum eu discutir expansão, temperatura. Aí não faz mais sentido nenhum. Então, essa lei só é válida até um determinado ponto, né? Depois de um certo ponto, ela não faz mais sentido. Mas enquanto for um gás, temperatura e volume são diretamente proporcionais pela lei de Charles. Por último, falta a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac é a transformação isovolumétrica, tá? Ou você pode achar também isocórica, tá? É a mesma coisa. Ou seja, não muda o volume. Então, vamos lá. Imagina que eu tenha minha pressão, temperatura lá dentro. Se eu aumentei a pressão, se eu aumentei a temperatura lá dentro, os átomos ficaram mais agitados. Se eles estão mais agitados, para o volume não mudar, o que tem que acontecer com a pressão? Desculpa. Se eu aumentei a temperatura aqui dentro, os átomos estão mais agitados. O que tem que acontecer com a pressão para que o volume não aumente? A pressão tem que ir em par com a temperatura. Você pode pegar o aquecedor, Maria? A pressão tem que aumentar aqui em cima, né? Sim, porque se a temperatura aqui dentro vai aumentar a agitação. Ele vai querer empurrar o pistão para cima. O que você faz? Você faz mais pressão em cima para que ele fique igualzinho. Sim. E aí, dessa forma, aumentando a temperatura, aumenta a pressão e o volume permanece constante. Se aumenta ainda mais, aumenta mais a pressão. Então, nós temos um gráfico desse tipo. Temperatura versus pressão também são diretamente proporcionais. Então, a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Você vai entender essas transformações? Sim. Tranquilo? Uhum. Vamos lá, pegar aí o livro. Gás está no livro do quarto bimestre, né? Ainda não chegou o livro do quarto bimestre? Não. Tem problema, você vai acompanhando aqui do meu. Sim. Eu vou projetar ele na tela. Eu também não tenho livro físico, não. Eu pego todos na plataforma. Professor, a própria plataforma dá a opção de você salvar em PDF. Né? Isso, eu baixo e salvo em PDF no computador, para não ficar precisando abrir ele online. Assim. A gente, felizmente, não tem essa opção. Ah, não? Não tem, não? Acho que não. Só se tiver um jeito que eu não sei. Bem, eu nunca tenho isso, no caso. Sempre baixei. Então, só aqui mostrando o livro de vocês. Então, como eu falei, vai ser sobre gases. Não me pergunte por que está a cena de... esqueci o nome. Do John Green, esqueci o nome do filme. Aqui, A Culpa das Estrelas. Então, aqui ele fala dos gases, aquilo que eu falei antes. Nos sólidos, as moléculas estão todas muito próximas.
Nos líquidos, elas já estão um pouco afastadas. Já nos gases, elas estão bem distantes umas das outras. Tá? Coloca aqui exemplo de vários gases. E aí ele fala da teoria cinética, tá? Que é exatamente isso que a gente veio discutindo, que são as propriedades dos gases. Os gases têm viscosidade, compressibilidade e difusão, que é tudo a ver com aquela teoria que a gente discutiu antes da capacidade que os gases têm de mudar de formato e de volume, tá? Sim. Então vamos lá, começar aqui com essas daqui. Aproveitar que são questões discursivas, fica mais fácil para a gente trabalhar. Vamos lá, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é a temperatura de um gás quando a velocidade de suas moléculas é nula? Qual é a temperatura que para as moléculas? Seria... Sabem? 0 graus. Hã? Bem, seria a temperatura de solidificação, né? Não entendi. Seria a temperatura de solidificação, né? Então, quando a molécula está sólida, as moléculas não estão paradas, não. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Por exemplo, esse copo aqui que está do meu lado, aqui, copo de água. As moléculas do copo, elas estão em agitação. Sim. Existe uma temperatura onde todos os átomos param. Qual é essa temperatura? Não faço a menor ideia. Hã? Então aqui, só para já dizer para vocês. O nome dessa temperatura, galera, é chamado de zero... Eu falei, Chamado de zero absoluto. Hã? Não entendi. Ivan? Vocês estão aí ainda, galera? Não sei. Aparentemente ele parece aqui ainda. Só ficou um silêncio. Então aqui, Vinícius. Zero absoluto, ele é quando a temperatura atinge 0 Kelvin ou quando a gente está a menos 273 graus Celsius. Essa é a temperatura onde todas as moléculas param. Tá? Nós ainda não conseguimos atingir essa temperatura. Tá? Não, ele caiu mesmo. Agora ele saiu. Tá? Então, essa é a temperatura do zero absoluto. Agora vamos lá. 2. Qual é o valor da pressão em atms de um pneu que apresenta pressão interna de 1520 torricelli? Torricelli é uma outra unidade de pressão dos gases. Tá? Não, então, temperatura, nenhuma substância consegue chegar nessa temperatura naturalmente. Tá? Isso aí só seria conseguido em laboratório, mas a gente não conseguiu alguma coisa que chegue nessa temperatura para poder gelar, né, vamos dizer assim, o suficiente. Então, ainda não foi atingido, é apenas um valor medido teoricamente, calculado apenas. Nunca foi medido experimentalmente. Então, aqui nessa segunda, ele fala de Torricelli. Torricelli é uma outra unidade de pressão. Nós vamos trabalhar muito com ATM, que é atmosferas, mas existe também Torricelli, milímetros de mercúrio, tá? E outras substâncias e outras medidas de pressão, tá? Bar também existe, tá? Aqui é uma regra de 3 simples, né? Se um ATM é 760, então, se um ATM é 760 milímetros, quantos ATMs?
equivalem a 1.520 milímetros. Então, a gente vê aqui, dá exatamente 2, né? X como eu falei, não é uma unidade tão comum a gente trabalhar com Torricelli. Minha internet Oi, Ivan. Então, só falando aqui, Ivan, rapidamente. Tá, que você perdeu aí esse pedacinho aí que você caiu. Zero absoluto, temperatura onde as moléculas param totalmente. Quando é essa temperatura? 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius. Eu estava falando aqui com o Vinícius que essa é uma temperatura apenas teórica, que foi apenas calculada. A gente nunca conseguiu chegar nessa temperatura experimentalmente, tá? Mas é uma temperatura onde todos os átomos parariam, tá bom? Ok. E a segunda aqui era uma questão apenas de mudança de unidade. 1 ATM equivale a 760 Torricelli. E ele perguntou quantos ATMs valem 1.520 Torricelli. Então, regrinha de 3 para dizer que valem 2 ATMs. Agora eu quero que vocês me expliquem qual é a diferença entre gás ideal e gás nobre. E aí, o que vocês acham que é essa diferença? Gás ideal e gás nobre. Me expliquem. A gente diferencia na tabela periódica os gases. Na tabela periódica, a gente chama os gases nobres aqueles que são todos gases incolores, indolores? Não. Você Então, disse? beleza. Gás nobre, galera, é aqueles gases lá da última família da tabela periódica, não é isso? Sim. Por que eles recebem esse nome? Justamente por terem quantidades parecidas, que no caso seria... Então, vamos lá. Eu vou juntar o que os dois estão falando aí. Vamos lá. E você está falando dos gases nobres. Então, gases nobres são aqueles elementos lá da tabela periódica que eles não interagem com outros elementos. Tá? Eles não fazem ligação química, porque eles já estão estáveis. Isso é um gás nobre. Agora, um gás ideal, pegando aqui o gancho que o Vinícius falou. É um gás que facilita a conta. Então, galera, o que é um gás ideal? É um gás que não existe de verdade, é um gás teórico, que é onde a gente considera as atrações e repulsões entre as moléculas do gás. Então, ou seja, é como se fossem bolinhas. E aí essas bolinhas estão ali dentro se chocando, como se fossem bolas de sinuca. Tá? Então, ou seja, um gás nobre... Isso. Então, vamos lá. Um gás nobre existe de verdade. Tá aí. Hélio, neônio, xenônio, tudo isso existe. Argônio. Já um gás ideal, ele não existe. Ele é apenas para facilitar os nossos cálculos, servir como uma boa aproximação. Ah, por que eu não uso um gás real? Porque você teria que fazer várias contas a mais para poder descontar. Ah, porque tem uma aproximação, ah, porque tem interação, ah, porque tem... E aí, às vezes, isso vai causar uma diferença tão pouca no cálculo que não compensa. Então, um gás ideal é um gás teórico que nos ajuda, que desconsidera as atrações e repulsões entre as próprias moléculas do gás, enquanto um gás nobre, ele existe, ele é real, ele apenas é um gás que não faz ligação química porque ele já está estável. Não, o gás nobre, na verdade, ele é um tipo de gás. Tá? Os mesmos cálculos que você vai fazer com um gás nobre, você vai fazer para um gás ideal. Você pode ter um gás ideal nobre. Você pode, para efeito de cálculo, eu quero ver quanto vai expandir ou não o argônio. Beleza, você vai considerar o argônio um gás ideal.
ou seja, é um gás que não interage entre ele mesmo, como se os átomos dele estivessem sem interação, fossem bolinhas de sinuca, elas se batem e se afastam. Elas não interagem de forma alguma. O Ivan caiu de novo. Entendeu? Ok, Vinícius? Tá? Então você tem uma coisa para efeito de cálculo para qualquer gás. Isso é um gás ideal. Já o gás nobre, ele é só um tipo de gás que tem uma característica específica. Ok. Deu para pegar a explicação aí, Ivan? Seria gases nobres. Um gás perfeito, fictício, que facilita as coisas. Isso. É isso que eu estava falando aqui com o Vinícius. Você pode ter um gás ideal nobre. Você pode estar para efeito de cálculo, qual é a pressão do argônio, sei lá o quê. Beleza. Considere o argônio um gás ideal. Ou seja, você vai usar o argônio, que é um gás nobre, para fazer um cálculo. E aí, dessa forma, você trata ele como ideal. Como seriam os cálculos com os gases reais? É. Cara, a gente vai estudar várias fórmulas esse bimestre. Cara, você tem que acrescentar vários termos de correção nos cálculos. Aí o cálculo fica gigantesco. O problema é que isso só interessa para quem trabalha no laboratório com gases e tal, que você precisa de uma precisão muito grande. Porque no final das contas, quando você usa o cálculo com gases ideais, dá assim, imagina que a resposta de, sei lá, 20 graus Celsius. Aí você vai fazer o cálculo com gás ideal, vai dar tipo 20. Entendeu? A aproximação é muito boa. Ela ajuda muito para você ter uma noção da resposta. Ok, galera? Sim. Alô? Oi, estou ouvindo aqui. Vamos fazer essa questão aqui para a gente fechar a aula de hoje. Verdadeiro ou falso? Só dizer se é verdadeiro ou falso. O estado mais simples da matéria é um gás. Sobre o comportamento de um sistema gasoso, leia as seguintes afirmações. Vamos lá. Primeiro, gases são facilmente compressíveis. Preenche o espaço disponível e suas moléculas possuem movimento caótico e incessante. Isso é verdadeiro ou é falso? Incessante seria aquilo que não dá para parar, né? Isso. Ou seja, eles não param de se mexer lá dentro. Você pode comprimir, elas preenchem o espaço que tem e as moléculas não param. Isso é verdadeiro ou é falso? Eu diria que seria verdadeiro. Verdadeiro. Agora vamos lá. Segunda. A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, ou seja, quanto maior a temperatura, mais agitadas eles vão ficar. Sim. Sim. 3. A pressão de um gás é resultado das colisões das moléculas com as paredes desse recipiente. Ou seja, elas vão se batendo nas paredes e isso aumenta a pressão. Eu diria não, mas... Hã? Seria verdadeiro. Verdadeiro. Sei lá, pra mim essa aqui é verdadeiro. É verdadeiro, porque justamente a pressão que o gás faz lá dentro do recipiente é as moléculas batendo nas paredes. Então, aí ele expande. E aí, 4, as moléculas se movimentam sem colidirem com as paredes do recipiente. Falso. Essa é a oposta a exatamente a de cima, né? Então, 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Ok? Galera, ficou alguma dúvida? Não. Até agora a matéria de gás é ok. Hã? A matéria de gás é bem simples até agora. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer um pouquinho mais de cálculo, mas comparado com estequiometria, ela é bem mais tranquila. Não tem nem comparação. Isso é verdade.
Professor, tudo bem se você passar no slide da teoria de Gay-Lasser? Não entendi. Não, é porque eu acabei não tirando o print da última não, lei. tá aqui. Qual slide que você quer? É a teoria de Gay-Lasser? Peraí, vamos lá. Boyle, você precisa? Eu peguei de Boyle e de Charles. Rapidinho, é que eu acho que eu tirei o compartilhamento. Sim, tudo bem. Vamos lá. Você tá vendo já? Tá carregando. Sim, lei de Boyle eu consegui pegar. Beleza? Essa aqui você já foi. Aham. Lei de Charles. De Charles também. Gay-Lussac. Gay-Lussac. Esse é o nome. Pronto. Muito obrigado, professor. Nada. Mais alguma coisa? Vinícius, alguma dúvida, alguma coisa? Eu não tenho. Então, galera, então, boa semana aí para vocês, tá bom? Nos vemos sexta-feira. Muita paz. Muita paz, muita saúde aí para vocês. Conto com a presença de todos. E amanhã eu mando a nota da prova para vocês. Ok. Tenha uma ótima semana. Você também. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, Vinícius. Tchau.